Queria pedir aos irmãos, sem demora, que abram comigo, por favor, na carta de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Estou lendo a versão árabe. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Estaremos lendo o versículo 13 até o versículo número 16. Tema dessa mensagem, essa breve mensagem, é vivendo em santidade para a glória de Deus. Diz assim, amados, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Podeis tomar seus assentos. Querido Deus, tenha misericórdia, Senhor, do teu servo. Tenha misericórdia, Senhor, da tua noiva. Fala conosco, Senhor, apesar da minha debilidade, da minha pouca oratória. Glorifica o teu nome nessa noite, Senhor, mais uma vez. É o nosso pedido, Senhor, juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta para poder confortar, para poder consolar os irmãos que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé em Cristo Jesus. Esses irmãos estavam sofrendo perseguição de dois lados. Estavam sofrendo perseguição dos judeus, porquanto os judeus não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, por isso perseguiam os cristãos. E também os romanos estavam perseguindo os cristãos, porque os cristãos diziam que Jesus era o único Senhor, dizendo que César não era Senhor, porque naquela época os romanos adoravam a César como fosse Deus, e por conta disso a perseguição estava crescendo cada vez mais contra os irmãos que professavam a fé em Cristo Jesus. Tendo em vista isso, o apóstolo Pedro escreve essa carta como uma forma de consolo a esses irmãos. O apóstolo Pedro, ele tira os olhos desses irmãos daquele sofrimento ardente, daquela perseguição, e coloca os olhos desses irmãos no céu, para aquilo que Jesus Cristo fez. E agora, tendo em vista aquilo que Jesus Cristo fez por nós devemos viver de modo digno daquilo que ele realizou por nós. O apóstolo Pedro começa no capítulo 1 falando da tão grande salvação que esses irmãos receberam. Para esse povo que estava sendo rejeitado e odiado, o apóstolo Pedro começa no capítulo 1, versículo do 1 ao 2, dizendo que esses irmãos eram amados por Deus, que esses irmãos eram escolhidos de Deus. E o apóstolo Pedro, a partir do versículo número 3, vai bem dizer ao Senhor Deus pela tão grande salvação que esses irmãos receberam. Esses irmãos estavam sendo mortos a fio de espada, estava sendo jogado aos leões, porém esses irmãos foram regenerados, nasceram de novo para uma viva esperança que a espada romana não podia tirar, e nem mesmo os leões podiam tirar essa esperança que havia no coração desses irmãos, nem mesmo a chama poderia apagar.
o calor que havia dentro do coração desses irmãos que foi dado pelo Espírito Santo. Esses irmãos estavam perdendo os seus bens, perdendo as suas casas, perdendo a sua liberdade, perdendo os seus familiares. Porém, o apóstolo Pedro diz que eles tinham uma herança guardada nos céus, uma herança incorruptível, uma herança que os soldados romanos não podiam tirar, uma herança que os judeus não podiam roubar deles, porque quem guardava essa herança era o próprio Deus com o seu poder. Mas por que eles estavam passando tudo isso? O apóstolo Pedro diz para eles que eles estavam passando por tudo isso porque assim como o orivo coloca o ouro no fogo para apurar o fogo, o Senhor estava colocando eles nessa provação para moldar a fé deles, para que eles parecessem mais com Cristo. Mas enquanto esses irmãos não estavam no céu para receber essa tão grande herança incorruptível, imutável, que ninguém poderia roubar deles, o apóstolo Pedro diz para esses irmãos que eles deveriam viver de um modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai começar aí no versículo de número 13 até o versículo de número 16, dizendo que esses irmãos deveriam viver em santidade. Do versículo de número 17 até o versículo de número 21, ele vai dizer para esses irmãos que esses irmãos deveriam viver em temor ou em reverência. Do versículo 22 até o versículo de número 25, ele vai dizer para esses irmãos que eles deveriam viver em amor. E por aí em diante, o apóstolo Pedro fala para esses irmãos como eles deveriam viver, já que ainda não tinha ido para o céu e estava na terra, tendo que dar testemunho com a vida acerca de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro começa aí no versículo 13, acompanha comigo por favor, já com essa palavrinha: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Toda vez que nós vemos essa palavrinha por isso ou portanto, geralmente está sendo ligado com o que está sendo falado antes. E o que estava sendo falado antes? Está sendo falado antes que esses irmãos foram escolhidos de Deus, que esses irmãos foram regenerados, que Cristo morreu e ressuscitou por eles, e que eles tinham uma esperança viva e uma herança guardada nos céus. Então, por isso, tome essas atitudes que ele vai agora falar para eles e para nós. Já aqui vemos uma coisa, irmãos, que a santificação não é a causa da nossa salvação. A santificação é a consequência da nossa salvação. A santificação é o efeito da nossa salvação. E nunca ao contrário. Não somos salvos por aquilo que podemos fazer para Deus, pois as Escrituras diz que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E as Escrituras também declaram que todos nós somos como imundo, e as nossas melhores obras como o trapo da imundície. Nunca podemos nos salvar pelas nossas obras. Se nós quiséssemos fazer tal coisa, cairíamos no legalismo, tentar nos salvar por guarda de lei, por obediência a ordenanças ou por qualquer bondade que nós poderemos fazer para ter o favor de Deus. Aqui o apóstolo Pedro já mostra a esses irmãos que não foi por causa daquilo que eles fizeram que eles eram salvos, mas sim por aquilo que o Senhor tinha feito por eles, porque o Senhor tinha escolhido a eles, porque o Senhor tinha regenerado eles, porque o Senhor tinha separado eles. E agora, por isso, esses irmãos deveriam se santificar, esses irmãos deveriam tomar tal atitude. Bom,
O apóstolo Pedro fala para nós aqui 4 atitudes que esses irmãos deveriam tomar para viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Primeiro, cingir o entendimento. Nós bem sabemos, meus amados irmãos, que a maior batalha que temos contra as forças das trevas não é o diabo arranhar a nossa parede, ou um copo quebrar na nossa casa, ou um vulto aparecer na janela. A maior batalha que temos na santificação é na nossa mente, porque se nós perdemos a batalha na nossa mente, logo as nossas obras serão infrutíferas, logo nós cairemos, logo nós falharemos. É por isso que você já com certeza ouviu aquele ditado: e fulano entrou na sua mente, porque após alguém conseguir entrar na sua mente, você faz aquilo que ele quer. Então, por isso, irmãos, nós precisamos, antes de começarmos a ação na prática da santificação com nossas obras, nós precisamos primeiro guardar a nossa mente, precisamos cingir a nossa mente. Essa palavra para nós cingir não é muito comum no nosso meio. Deveríamos falar colocando o cinto ou amarrando a calça. Esse texto está falando cingir o entendimento, porque o costume da época, quando alguém ia correr, quando alguém ia guerrear ou fazer qualquer ação, os judeus que usavam uma roupa grande, eles pegavam essa roupa grande e colocavam entre o cinto ali, então cingia. É por isso que os irmãos vão ver Deus falando para Jó o seguinte: Jó, cinge os teus lombos como homem, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. O que o Senhor está falando é: Jó, se prepare, porque eu agora vou falar com você. Mas o texto aqui não está falando cingir os lombos, mas sim cingir o entendimento. É uma palavra metafórica que quer dizer: prepare a sua mente, prepare a sua mente para viver uma vida de santidade para a glória de Deus, porque muitos de nós pecamos, porque muitos de nós erramos, porque não preparamos muitas das vezes a nossa mente. É por isso que, como foi cantado aqui, as Escrituras diz em Filipenses: tudo que for verdadeiro, honesto, justo, seja isso que possa ocupar o vosso entendimento. Primeira coisa que o apóstolo Pedro diz para esses irmãos fazerem, após ter recebido tão grande salvação, é preparar-se cingindo a mente. Depois, a segunda coisa é sede sóbrios. Porém, é impossível, amados irmãos, ser sóbrio sem primeiro cingir a mente. Só podemos ser sóbrios se primeiro prepararmos a nossa mente para a santificação. E o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ter autocontrole, é ter domínio sobre o pecado e não pecado sobre nós. Mas para isso precisamos preparar a nossa mente. Então, preparado já a nossa mente, podemos agora ser sóbrios, ter domínio sobre o pecado, já que uma vez, pela regeneração do Espírito Santo em nosso coração, transformando a nossa vida, temos poder para subjugar a nossa carne, subjugar a nossa vontade. Mas para fazer isso, devemos preparar a nossa mente para que pelo Espírito sejamos sóbrios. E então aí ter domínio sobre o pecado, ter autocontrole, ter domínio. A terceira coisa que o apóstolo Pedro fala para esses irmãos é para eles esperarem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Se nós olharmos os versículos anteriores do capítulo 1, vamos ver que o apóstolo Pedro, ele fala de uma graça passada. Uma graça passada que foi manifestada na eternidade.
Quando Deus nos escolheu, quando Cristo morreu pelos nossos pecados naquela cruz, quando Ele ressuscitou para a nossa justificação. Porém agora, o apóstolo Pedro, falando de santificação, ele fala para nós esperarmos numa graça futura que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E que graça futura é essa? Hoje lutamos contra o pecado. Hoje renunciamos às nossas vontades. Hoje vivemos numa guerra desde o momento em que confessamos a Cristo como nosso Senhor, desde o momento que o Senhor abriu os nossos olhos. Mas um dia, amados irmãos, esse corpo de pecado não existirá mais, pois haverá uma graça futura para aqueles que preparam a sua mente e se mantêm sóbrios, vivendo para a glória de Deus. Uma graça que será manifestada na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala isso para nós lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando que isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Que graça futura é essa? A graça futura é quando nós estivermos no céu com o Senhor, e esse corpo de pecado já não mais existindo, aonde o pecado não estará mais conosco, porque a presença do pecado estará para sempre longe de nós, porque o Senhor trará uma graça futura para aqueles que permanecem esperando nele. E é interessante que fomos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, e estamos esperando uma graça futura, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor, aonde nós estaremos adorando Ele sem pecado, aonde nós seremos coluna no templo de Deus, aonde receberemos um novo nome, aonde estaremos junto com nossos irmãos que tanto sofreram por amor a Cristo. E é isso que o apóstolo Pedro está falando para esses irmãos. Não deixa o calor da perseguição parar vocês, não deixa que a aflição tire o foco de vocês do céu, da glória de Deus. Santifiquem a mente de vocês, preparem a mente para essa perseguição que está vindo, que está sobre vocês. Não deixe que o sentimento domine vocês, porquanto esses irmãos perdiam filhos, perdiam cônjuge, perdiam casa. O apóstolo Pedro está dizendo para eles: mantenha a mente de vocês equilibradas e continue perseverando, esperando na graça, porque ainda que a espada de Roma chegue até vocês, ainda que os leões cheguem até vocês, os vossos olhos fecharão na terra, porém os seus olhos se abrirão na eternidade. A quarta coisa que o apóstolo Pedro fala para esses irmãos e para nós: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. O apóstolo Pedro está falando para esses irmãos: vocês foram nascidos de novo para obedecer. Vocês foram gerados pelo Espírito em Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Por isso agora vocês podem obedecer. Por isso agora vocês têm o poder para obedecer. Vocês foram criados para isso, formados para isso. Anteriormente, vocês estavam na ignorância de vocês e vocês não tinham como fazer isso, mas agora vocês foram criados para obedecer.
Então, como filhos da obediência, não vos conformeis, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antigamente na vossa ignorância. O que o apóstolo Pedro está falando para esses irmãos é que agora eles tinham olhos abertos, agora o coração deles pulsava pelo Senhor, agora a vida deles foram transformadas. E o calor da perseguição, irmãos, os irmãos já viram filmes de perseguição? Se não viram, recomendo os irmãos a verem como que é. Tem na internet um filme documentário muito bom, O Espelho dos Mártires 1 e 2. Nós vemos quando a perseguição chega, como esses homens tentam fazer as pessoas que creem em Jesus Cristo voltar atrás, voltar à velha vida, voltar às práticas que tinha anteriormente, e como que precisa de poder para continuar vencendo e ali resistindo em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro diz para esses irmãos: não vos amoldeis às paixões que vocês tinham na velha vida. Antigamente, amados irmãos, amávamos o pecado, antigamente amávamos viver na velha vida, os nossos olhos estavam cegos para as coisas de Deus, mas agora os nossos olhos foram abertos e não podemos mais voltar àquela velha vida, não podemos viver da maneira que vivíamos antes, porque agora somos filhos da obediência, agora fomos gerados para obedecer, agora nossos olhos foram abertos para nós vivermos para a glória de Deus e não mais nas velhas práticas pecaminosas que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Ignorância aqui não é o termo usado muitas das vezes por nós quando estamos falando com alguém e alguém é rude conosco e nós dizemos assim para a pessoa: você é muito ignorante, eu não tenho como falar com você, a sua ignorância é demais, não tem como falar contigo. A ignorância aqui é falta de conhecimento, mas não é falta de conhecimento sobre as coisas seculares, mas é falta de conhecimento acerca de Deus. Antes pecávamos porque não tínhamos conhecimento. Antes vivíamos na velha vida porque não tínhamos conhecimento acerca de Deus. Não estou dizendo que com isso, pela falta do nosso conhecimento, que nós estávamos salvos, porque a Bíblia diz que até aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Mas isso não ardia no nosso coração. Mas agora temos o conhecimento da verdade e fomos feitos em Cristo Jesus para isso, e não podemos voltar atrás, não podemos abandonar aquilo que fomos chamados. Devemos não nos conformar com as paixões que tínhamos, mas seguir em frente para a glória de Deus. O versículo número 15, o apóstolo Pedro diz para esses irmãos: pelo contrário, em vez de vocês viverem de acordo com as paixões que vocês tinham quando vocês estavam no mundo, na ignorância, façam o seguinte: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A primeira coisa que entendemos nesse versículo número 15, que o apóstolo Pedro diz para esses irmãos, é que precisamos nos tornar santos, porque só Deus é santo em sua essência. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. O cântico de Moisés, que será louvado na eternidade. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Só Deus é santo em sua essência. E o que significa Deus ser santo? Nós definimos isso rápido, dizendo que significa que Deus é separado, mas até essa palavra é pequena diante daquilo que realmente quer dizer que Deus é santo. Quem vai definir isso muito bem
é o pastor batista A.W. Pink, que diz pelo menos duas características acerca de que Deus é santo. A primeira é que Deus é transcendente, que Deus é totalmente outro, que Deus transcende a tudo que Ele criou. Nós vemos as coisas gloriosas que Deus criou nessa terra. Vemos as árvores, as cachoeiras, o mar, como o mar é grande, como são grande, como é grande o universo, a estrela, o sol, a lua. Mas Deus transcende a tudo isso. Até mesmo os anjos, que são seres gloriosos, o Senhor transcende aos anjos. Nem mesmo o céu dos céus, aonde o Senhor está, é tão grande como a sua santidade, a sua essência. Primeira coisa, Deus transcende a tudo o que Ele criou. Segundo, que Deus está totalmente distinto da moralidade dos homens. Deus é totalmente perfeito. Deus não tem uma ruga, Deus não tem uma mácula, Deus não tem um defeito, não tem uma mancha. Ele é totalmente perfeito. Toda moral, toda boa dádiva vem de Deus. Toda verdadeira bondade vem de Deus. Todo amor verdadeiro provém de Deus. Ele está exaltado acima de toda a sua criatura, acima da beleza dos homens e da moralidade dos homens, acima da beleza da sua criação e acima da moralidade de sua criação. E por Deus ser santo, Ele odeia o pecado. O Senhor abomina o pecado, e Ele mostrou isso para nós na cruz, quando seu Filho se colocou naquela cruz entre nós e o Pai, e a ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo. A W. Pink diz que se o poder de Deus é o seu braço, e a misericórdia as suas entranhas, e a eternidade a sua duração, a sua santidade e a sua beleza. A santidade de Deus é o único atributo que nós vemos nas Escrituras sendo repetido 3 vezes. Nós não vemos nas Escrituras dizendo que Deus é amor, amor, amor. Não vemos nas Escrituras dizendo que Deus é justo, justo, justo. Não vemos nas Escrituras dizendo que Deus é eterno, eterno, eterno. Mas as Escrituras nos contam num momento aonde os serafins cobriam o rosto, pois não podiam olhar para a sua santidade, e diziam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De tal maneira que a sua santidade traz beleza a todos os seus atributos. A justiça de Deus é transcendente, porque é uma justiça santa. O amor de Deus incomparável, excelso, é transcendente, porque é um amor santo. E dentre outros atributos, como sua misericórdia, sua eternidade, tudo isso é destacado por sua santidade, que é a sua beleza. Só Deus é santo em sua essência. Porém, a nós, que fomos comprados com o sangue de Cristo, que fomos chamados pelo chamado eficaz, devemos agora nos tornar santos também. Devemos ser separados. Por que devemos nos tornar santos? Porque não nascemos santos. Davi diz no Salmo, ele diz no Salmo 51, em uma oração: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Efésios fala que nós éramos filhos da ira, que estávamos presos a Satanás, aos nossos pensamentos, ao mundo, à nossa carnalidade. Nascemos assim. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa, quando vejo meu filho aprontar alguma coisa, e eu digo assim: aonde esse menino tão pequeno aprendeu isso? Não precisa ninguém ensinar para ele,
porque ele já nasceu com o pecado dentro de si. Conforme a criança vai crescendo, vai ficando nítido que ela é um pecador. Nós já nascemos em pecado. É por isso que precisamos agora em Cristo Jesus nos tornar santo. E como podemos fazer isso? Primeira coisa que devemos entender e lembrar, que não podemos nos tornar santo simplesmente por nossas obras. Só podemos viver um processo de santificação por conta daquilo que o Senhor já operou em nós. E as Escrituras é clara em dizer que o Senhor opera em nós tanto querer como efetuar, segundo o bom propósito da sua vontade. Só podemos nos santificar porque primeiro há uma obra de Deus dentro de nós. E como nós respondemos a isso? Como podemos purificar o nosso caminho? Como podemos purificar a nossa vida? Como podemos nos tornar santos? As Escrituras diz isso para nós no Salmo 119, versículo 9, onde diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Como podemos santificar a nossa vida? Como podemos preparar a nossa mente? Como podemos ser sóbrios? Como podemos esperar na graça? Como que vai arder a esperança em nosso coração? Observando não simplesmente a palavra, não simplesmente lendo a palavra, mas observando conforme a palavra, ou seja, conforme as verdades que estão claras nas Escrituras. Nós vemos hoje que a nossa geração é uma geração muito superficial. Eu olho muitas vezes nas igrejas, eu olho muitas das vezes na televisão e me assusto com a nossa geração, pois é uma geração que começa, logo depois se vai, começa e se apaga, está na igreja e depois não está mais, perdeu o carro. Eu não vou mais para a igreja. Se Deus estivesse comigo, Ele não deixaria isso acontecer. O carro bateu o motor, eu estava indo para a igreja. Se perdeu o emprego onde o Senhor estava, que não viu essa situação. E por que tudo isso está acontecendo? Porque a nossa geração é uma geração tão apática, porque a nossa geração é uma geração tão minguada, tão fraca, tão anêmica, porque a nossa geração é uma geração que tem negligenciado o principal, que é observar conforme a palavra de Deus está escrita. Precisamos rapidamente se atentar para as Escrituras, porque só se atentando para a palavra de Deus é que podemos ter uma mente preparada, uma mente cheia da palavra de Deus. Só se enchendo da palavra de Deus é que podemos ter domínio contra o pecado. Só se enchendo da palavra de Deus é que o nosso coração vai arder por estar junto com Deus nos céus, e aí não temeremos a morte, aí não temeremos a perseguição, aí não temeremos a enfermidade, aí não temeremos nada, porque saberemos que a palavra de Deus é tudo para nós. Para nós andarmos em santidade, para nós nos tornarmos santos, procedermos conforme a verdade da palavra de Deus, precisamos se atentar para as Escrituras com carinho, com cuidado, para que iremos examinar conforme está escrito na palavra de Deus. No versículo 15, ainda o apóstolo Pedro diz para esses irmãos, para que eles se tornem santos, porque Deus é santo. E isso aqui, já vamos cair por terra algo que tem crescido muito no meio cristão, que é a moralidade. A moralidade e o legalismo, eles se parecem muito com santificação. Quem olha de fora pensa até que tais pessoas estão realmente vivendo uma vida de santidade. Quem não já viu aquele pessoal que não pode nada, anda com roupão até o pé,
não apara nem a sobrancelha, não apara os pelos do corpo. E quando você vai conversar com essa pessoa e dizer: minha irmã, por que você anda assim? Por que você está se procedendo dessa maneira? E a pessoa diz assim: estou me santificando, estou fazendo por onde para entrar no céu, estou pagando o preço. Tem até uma música aí, desculpa, Damares, tem até uma música da Damares, diz: estou pagando o preço para morar no céu, estou pagando. Se nós estamos pagando o preço para morar no céu, o que Jesus fez na cruz então por nós? O legalismo não é a santificação, e nem mesmo o moralismo. O que é o moralismo? O moralismo faz a pessoa muitas das vezes não trair a esposa, faz a pessoa muitas vezes não mentir, faz a pessoa vir à igreja. Mas qual é o motivo que está por trás? O legalismo é tentar ganhar salvação pelas obras, e o moralismo, tentar mostrar uma boa aparência diante das pessoas. Eu não vou mentir, porque se eu mentir, vai que o pastor descobre. Se eu mentir, vai que minha esposa descobre. Vai que meu patrão descobre e me manda embora do serviço. Não, longe de mim trair minha esposa. Como é que eu posso fazer isso? Se eu fizer isso, ela vai ficar chateada comigo. E os meus filhos. Esse motivo não está no seu âmago a verdadeira santificação. Então, qual é o motivo que nós devemos realmente nos santificar? Está dizendo: porque Deus é santo. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse é o verdadeiro motivo que nós devemos nos santificar. Sendo assim, se nós estivermos aqui em Magé, ou nos Estados Unidos, ou se nós estivermos na igreja, ou no nosso quarto sozinho, se nós estivermos diante dos irmãos na oração, ou estivermos num lugar onde ninguém está nos vendo, continuaremos renunciando o pecado, porque não é o moralismo que está tomando conta de nossa vida, nem mesmo o legalismo, mas uma verdadeira santificação, a qual nós renunciamos o pecado para a glória de Deus. Sede santo, porque o Senhor é santo. Ser santo em todo o procedimento, é ser santo em toda maneira de viver. Com dinheiro, ser santo com o cônjuge, ser santo na criação dos filhos, no trato com os negócios, em tudo o que se faz, visando a glória de Deus. A Bíblia diz para nós: quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Estamos chegando ao final desta mensagem e quero encerrar a partir desse versículo 16, aonde o apóstolo Pedro cita aqui Levíticos capítulo 11, versículo 44 ao 45, aonde o Senhor, depois de ter libertado Israel do Egito, leva esse povo para o deserto e lá diz para eles: vocês deverão ser separados, vocês deverão ser santos, porque eu sou santo. Por que devemos ser santos? E aqui eu encerro esta mensagem. Primeiro, por que devemos ser santos? Porque Deus é santo, Deus é luz e não combina com as trevas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vivemos numa geração onde as pessoas querem ir para o céu. Se você chegar numa comunidade e dizer assim para os bandidos num baile funk, como fazia os pastores da igreja do Marco Pereira, onde parava ali o baile funk e começava a pregar. Se você chegar e fazer isso e falar: quem quer ir para o céu aqui?
O bandido vai levantar a mão, as pessoas vão levantar a mão ali bêbadas nos seus pecados e levantar a mão e dizer: eu quero. Ninguém quer ir para o inferno. Todos querem ir para o céu. Só que as pessoas querem ir para o céu não é por causa de Deus. Deus, para eles, é secundário. As pessoas querem ir para o céu porque elas pensam que no céu é paz, não haverá problemas, não haverá dor, não haverá enfermidade, será alegria para sempre. E por isso que essas pessoas muitas vezes querem ir para o céu, mas não é por causa de Deus. Porém, o céu só é céu porque o Deus Santo está lá. E se nós queremos ir para o céu, aonde a herança está guardada lá, aonde é o lugar onde o Senhor está, devemos ser santos, ser luz, porque Deus é santo. Segundo, por que devemos ser santos? Porque Deus é o padrão que nós devemos seguir de santidade. O padrão que temos de santidade não é o pastor Leandro, não é a irmã Damares. O padrão que nós temos de seguir é o padrão de santidade do Senhor Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Aí você vai dizer: isso é impossível. Como que eu posso ser santo como o Senhor é santo? Isso é impossível. Enquanto nós estivermos aqui, jamais isso acontecerá. É verdade. É por isso que as Escrituras diz para nós: não vos conformeis, não vos amoldeis, porque diariamente a nossa carne vai querer se conformar com esse mundo. E nós precisamos se voltar para o padrão que é Deus, ser santo, porque Ele é santo. Ele é o nosso padrão de santidade. Terceiro, irmãos, devemos ser santos, porque é um mandamento de Deus. Escrito está: sede santos, que eu sou santo. Amém? Pedro, no capítulo número 2, versículo 9, diz o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, a fim de anunciar as virtudes ou proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós devemos viver essa vida para a glória de Deus em santidade? Porque Pedro enfatiza logo de cara, depois de falar da tão grande salvação desses irmãos, que eles deveriam viver em santidade. Porque não está falando a respeito de você. Não está apontando acerca de sua vida, mas a nossa vida de santidade está falando a respeito de Deus, está apontando para Deus. É por isso que devemos nos separar, para que as pessoas olhando para nós vivendo em Cristo para a glória de Deus, se separando desse mundo, possa glorificar o Pai nosso que está no céu. Sede santos, porque o Senhor é santo. Aguardem no Senhor, porque um dia estaremos com Ele para sempre e poderemos juntos louvá-lo na beleza da sua santidade. Amém, meus irmãos?